fazer a leitura desse livro, Egos em Conflito, do Carlos Bacelli, né? Que foi psicografado pelo Bacelli, do Dr. Inácio Ferreira. Conversa no mundo espiritual com o Dr. Inácio, a Dona Modesta, o Dr. Odilon, o Manuel Filomeno e a Domingas. Todos eles, em vida, eles trabalhavam naquele sanatório espírita de Uberaba, que a Dona Modesta fundou esse sanatório lá. E ele era o diretor psiquiátrico, o Inácio, e enfim, todas essas pessoas, o Manuel era enfermeiro. E aí o que ele fala aqui? Ele relata o encontro deles lá no mundo espiritual, eles conversando sobre... Manuel Filomeno de Miranda? Hã? Manuel Filomeno de Miranda? Não. Ah, não, é outro? Não, é outro Manuel. Eu não sei qual é o sobrenome dele, mas não é o de Miranda, não. Ele foi enfermeiro nesse hospital psiquiátrico. Então, cada um, eles trabalharam juntos nessa época, cada um foi desencarnando, e lá no mundo espiritual eles se encontram, então, para eles conversarem. E aí o doutor Inácio relata essas conversas, e é assim, eles estão na mesa do café, daí lá ele relata, por exemplo, o doutor Inácio é uma pessoa de muito, em vida ele era muito bem-humorado, e lá ele continua sendo, ele faz piada o tempo inteiro, né? E aí, por exemplo, lá que eu soube, por exemplo, que no mundo espiritual onde eles estão, por exemplo, tem presunto, né? Daí ele falou, tem queijo, tem presunto. Então eles sentaram para tomar um café e ela, Maria Letícia, tem presunto lá. Não, eu não pensei, aqui é um surto da gata. E aí ele pega o queijo, o pão, põe o queijo, que eles comem também, né? Porque a gente pensa, às vezes, que o mundo espiritual não se alimenta. Come. Aí eles sentaram para tomar o café e aí ele pega a fatia do presunto para colocar e daí ele fala assim, que a diferença é que o presunto, quando você enxerga do outro lado, de tão fino e de tão transparente que é, porque é uma folhinha de papel, né? Mas enfim, então é um livro bem gostoso, porque eles fazem essa conversa, assim, e nessa conversa é um diálogo mesmo, e essa conversa ele vai passando as informações, tá? Então, esse capítulo que hoje a gente vai ver aqui, ele fala sobre o Alzheimer, então, por essa visão, e ele era psiquiatra, né? Então, ele era médico, então ele tem tratado da psiquiatria, ele tem uns livros que ele escreveu à época que ele estava encarnado, e agora ele continua escrevendo, e sempre muito sobre essa coisa da saúde mental, da doença mental, sabe? Sempre vinculado a essas questões aí de ordem da cabeça, né? Então ele começa assim, ó, quer ver? Tenho conversado com diversos especialistas da área, e quase todos são unânimes em dizer que o Alzheimer tem a sua causa no inconsciente. Então aqui ele não está falando que o Alzheimer está no cérebro físico, ele está falando que a causa ele inicia no inconsciente e depois, logicamente, que vai afetar o cérebro físico, mas a causa, o início, está no inconsciente do sujeito. O processo quase sempre é desencadeado por remoto processo de culpa, pelos desarranjos provocados nos arquivos da memória. Isso me chamou a atenção porque a gente faz muito aqui na apometria o recebimento de espíritos, de entidades com remorso de culpa, com o caso aquele, né, daquele teu parente lá, o ex lá, né? Sim, não tem o remorso profundo dele. Sim. Não se acha merecedor de nada, que ele se acha um Mas você monstro. sabe que realmente, na linguagem corporal é isso? A pessoa, ela quer esquecer algo do passado. É bem isso. E aí então ele falou assim, que esses desarranjos estão nos arquivos da memória, tá? Então ele fala assim, o Alzheimer caracteristicamente é reflexo da culpa consciencial, que, vencendo os bloqueios do cérebro, vem à tona, disputando o controle da vida com o consciente. E como não falam a mesma linguagem. Então, o que ele está dizendo? Está lá no inconsciente, isso de registros anteriores de vida, ele rompe esse cérebro, essa barreira, vem para o cérebro, né, e fica ali disputando, consciente com inconsciente. O que é o consciente? O consciente é
Nós aqui hoje, eu reconheço Letícia, eu reconheço Gustavo, reconheço vocês. O que é a briga com o inconsciente? Eu não sei quem vocês são. É outra personalidade que me toma e eu não reconheço mais as pessoas. Mais ou menos isso. Eu vou lendo aqui, mas vocês podem interromper daí, quando tiver, né, quiser falar alguma coisa. O assunto é delicado. O Alzheimer é como se fosse uma brecha que se rompe no véu do esquecimento do passado. Então, as recordações de caráter negativo, adormecidas, despertam e passam a influenciar a personalidade atual. Aí a Modesta pergunta assim para ele, mas poxa, a gente tem, por que as nossas lembranças positivas não vêm nos influenciar, aproveitando essa brecha, né? Ele falou assim que as nossas conquistas positivas, elas nos influenciam sim, né? Elas estão presentes conosco o tempo inteiro. Que caso não estivéssemos, se essas influências positivas não estivessem atuando na nossa vida atual, a gente não ia ter força para nos ficar em pé, sabe? Porque a força do karma negativo nos esmagaria. Então ele está dizendo, olha, não, a brecha existe tanto para o bem quanto para o mal, né? Então podemos dizer que em momentos quem tem esse Alzheimer está sendo levado por um nível. Isso, basicamente isso. O nível toma conta, mas ele não está consciente de que é um nível, né? Tá ali e vê quem é você, nem te conheço. Conscientemente a pessoa não está pronta para olhar, não quer também olhar. Ela não consegue. É uma persona. Uma persona se que sobressai e ela quer se esconder e ela vai perdendo a memória para não sentir mais aquela dor. Agora, o que ele linka muito, assim, que esse nível ele só toma, porque nós tivemos muitos casos de níveis que vem, que a pessoa fica mais uma influência, né, e tal. Mas nesse caso aqui, do Alzheimer, ele fala que o estopim são níveis que têm um processo de culpa, processo de remorso. É isso que pega a brecha, né? A lei do esquecimento do passado é, sobretudo, para o esquecimento do mal e não do bem, né? Então, está dizendo da brecha do mal, né? Se apenas tivéssemos coisas boas do que nos recordar em relação ao passado, né? A lei do esquecimento não se justificaria. É bem óbvio, né? A boa lembrança pode estar o tempo inteiro conosco, né? A lei do esquecimento é justamente para essas coisas que a gente não quer ver, né? Acontece, porém, que, a bem da verdade, o nosso passado, conforme já dissemos anteriormente, é feito de sucata, com uma ou outra exceção, mas basicamente o nosso passado é sombrio, né? Aí a Domingas, né, que é a amiga dele lá, falou assim, então, por favor, me explica com palavras mais simples. O Alzheimer, em geral, é devido a um drama de natureza consciencial acontecendo em nível inconsciente, é isso? Ele falou assim, o Alzheimer, minha cara, é a pressa da evolução. Evolução, como assim? Assim, ó, por méritos, aí olha só que contraditório que parece. Por méritos do espírito, pelo que ele seria cobrado, digamos, numa existência futura, ele está sendo cobrado agora na existência presente. É como, olha só que interessante essa frase, é como se dentro da própria encarnação ele encarnasse novamente, chegando inclusive a apresentar mudança de personalidade, parcial ou total. É incrível isso. Então a pressa da evolução por causa disso. Traz esse nível para... Como se fosse duas encarnações em uma. Volta a ser bebê. O Alzheimer, né, chega a um nível, o estágio final ali, que é o bebê. O bebê. É o bebê. É como se ele tivesse nascido. Posição fetal, ele falou, né? Aí ele contou uma historinha aqui de uma pessoa que tem um Alzheimer. E aí eu conto essa historinha e a gente daí pode encerrar aqui por hoje, né? Aí ele fala assim, e lá no mundo espiritual tem o Hospital da Caridade, que eles trabalham lá, e tem o Hospital dos Médiuns, que é só para atender médiuns.
Só recebem no mundo, lá no mundo espiritual, os médiuns, os espíritas, médiuns lá, só para tratar os médiuns. Isso é só para os médiuns que acham que mediunidade é uma coisa uou, né? Eles têm um hospital só para tratar os médiuns lá, porque eles chegam bem atrapalhados, bem acabadinhos. Então tá, daí ele fala assim, ó, temos aqui no Hospital dos Médiuns diversos casos que corroboram a nossa tese, né? Tese que ele escreveu, que ele está apresentando num congresso de cura do Alzheimer e tal. Então, assim, ele estuda muito lá sobre o Alzheimer e por isso que ele está colocando isso aqui. Meses atrás, devido às complicações orgânicas do Alzheimer, recebemos aqui, ou seja, lá no hospital, no mundo espiritual, um radialista amigo, membro de conhecida família uberabense. Homem inteligente, atuante na mídia, nunca cometeu excessos na vida, conduta ilibada. Acontece, porém, que com todos os seus predicados, era um homem voltado excessivamente para suas próprias necessidades. Ao que soube, nunca se engajara seriamente numa campanha de solidariedade em prol dos menos favorecidos. Falava e escrevia com facilidade, era benquisto na sociedade, etc, etc. De repente, pequenos lapsos de memória começaram a acontecer. Dificuldade para se lembrar de determinadas palavras, isso acontece comigo. Para manejar o teclado da máquina de escrever, para pôr a sua assinatura numa folha de cheques. Ele tinha 61 anos. Já adentrando a terceira idade, mas em excelente forma. Não tinha obesidade e tampouco outra doença mais grave, que pudesse ser apontada como fator determinante do esquecimento, que devagar foi se instalando até inutilizá-lo por completo. Afastou-se do jornal, do rádio, da TV, em síntese, virou um zumbi, passando inclusive a usar fralda geriátrica, né? Eu vou parar isso aqui, que ele só está falando aqui. O Alzheimer integra o contexto de nossas provas e expiações em relação aos débitos contraídos em existências passadas. No caso do jornalista em questão, considerado pela comunidade um homem de bem, fomos, com a devida permissão familiar, vasculhar o seu pretérito. Durante a regressão, ele se nos revelou o antigo proprietário, agora vem a explicação, tá? Do porquê que ele está com Alzheimer. Durante a regressão, então ele desencarnou com Alzheimer. Antigo proprietário de terras na Espanha, famoso criador de touros e cavalos, mas que fazia do prazer o único sentido da vida. Assim sendo, não hesitava em mandar afastar com violência quem lhe atrapalhasse os planos da conquista afetiva. Ordenou o assassinato de 2 jovens, espíritos simples que sequer tiveram forças para odiá-lo, porque naquela trama amorosa também se consideravam culpados. Não houve investigação alguma. O dinheiro fácil afastou as suspeitas e a polícia também. Mas, conforme nós sabemos, ninguém ludibria a consciência. Com o passar do tempo, o remorso começou a incomodá-lo. Mormente na idade avançada, naquela vida lá, quando ele estava na Espanha, quando a bebida em excesso não mais lhe entorpecia os pensamentos, em seu leito de morte, com a visão dos crimes praticados, deixou o corpo com um grande complexo de culpa. Então ele mandou matar 2 jovens que provavelmente estavam atrapalhando a conquista amorosa dele, né? Os jovens nem, depois da morte, nem ficaram obsediando, sabe? Eram um espírito simples, não, entendeu? Acharam que, enfim, né? Eram aventureiros, não se importaram, né? Os 2 jovens já se encontram reencarnados, na condição de universitários, estão namorando outras jovens, etc. e tal. No plano espiritual, o jornalista, durante algum tempo, conseguiu recompor-se mentalmente. Então, ele na vida ainda, na morte, ele ainda teve arrependimento e desencarnou com esse remorso, né? Aí, quando ele está lá no plano espiritual, ele arrependeu-se do que fez. Prometeu a si mesmo trabalhar no sentido de reparar o prejuízo causado à economia da vida. Ele não era mau, fora acometido por um surto de maldade. Todos nós estamos sujeitos a ser acometidos por surtos semelhantes, porque dentro de nós, infelizmente, ainda há muito material disponível para tanto. Surtos de amor próprio, de vaidade, de ambição, de personalismo, de egoísmo, de rebeldia. O espírito, num minuto de explosão, pode causar mal que lhe exigirá um século de reparação ou mais.
Um suicídio, por exemplo, um atropelamento, tá, mas antes de falar isso aqui, então, ele arrependeu-se e se planejou em vir nessa outra vida, como esse jornalista, reencarnou, mas o que ele fez? Ele continuou sendo uma pessoa de bem, mas não se voltou à caridade, não se voltou ao próximo, Não continuou no egoísmo, resgatou, isso, errado, né? E aquele remorso permaneceu com ele. O que aconteceu? Quando ele chegou com 61 anos, aquela remorso, aquele sentimento de culpa começou a tomar conta do seu cérebro, vamos dizer, e aí de sua personalidade, e ele acabou caindo no Alzheimer, né? Aí no final ele fala assim, que ele não era um espírito mau, e que ele foi acometido naquele momento, e que todos nós temos isso, esse germe dentro de nós ainda, né? Que é essa coisa do ímpeto, da impetuosidade, né? Daí ele fala assim, daí vai encerrar, tá? O espírito, num minuto de explosão, pode causar mal que lhe exigirá 1 século de reparação ou mais. Um suicídio, por exemplo, um atropelamento no trânsito, no qual houve um mínimo de sentimento de raiva da parte de quem atropelou, um gesto de humilhação que induz alguém a profundo abatimento espiritual, do qual não se recupera. São faíscas que nós cometemos nessa vida, que vai exigir séculos, às vezes, de reparação de um ato nosso aqui. Então, aqui encerrou o capítulo do Alzheimer, tá? Que é a história desse jornalista uberabense aqui, certo? Jamais imaginava isso. Muito obrigada.